Bem-vindo ao programa Fé e Razão, seu encontro semanal para mergulhar na jornada do conhecimento, explorando espiritualidade, ciência e filosofia. Uma iniciativa do Instituto de Filosofia Espírita, IFEVALE. Boa noite a todos. Mais uma vez nós estamos aqui no programa Fé e Razão. É um prazer sempre a gente poder estar junto aqui e conversar sempre sobre temas muito interessantes, e essa noite não vai ser diferente. Antes da gente começar, eu só gostaria de lembrar aqui que a partir de hoje, né, a gente já está com vários anunciantes aqui, então a gente vai sempre colocar também esses nossos amigos que colaboram com a gente no programa, né? WS Festas e Embalagens, Livraria Casa do Caminho, Maquin, assistência técnica e manutenção de copiadoras, Gigavale Atacado, Camel Filtros e Ponto Sul Automóveis. Esses são os irmãos que ajudam a gente nessa nossa obra aqui, nesse programa, né, para que ele possa se manter no ar. A gente também queria dar um alô para o pessoal da Rádio Vivência Espírita, da Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, e também para a Rádio São Francisco de Tobias Barretos, no Sergipe. Né, todos são muito bem-vindos. A gente já tem retransmitido para essas web rádios há bastante tempo, né? E a gente acabava, às vezes, não falando desses nossos irmãos. Mas então a gente gostaria de passar a citar todos vocês a partir de agora, e lembrando, né, sempre que a gente cada semana vai buscando um tema, e hoje a gente vai falar sobre um tema muito bacana, né, que daqui a pouquinho eu vou apresentar esse tema para vocês, ok? Mas então vamos lá, vamos começando aqui pela nossa equipe que está com a gente. Boa noite, Antônio Custódio, tudo bem com você? Boa noite, tudo bem? Estamos de volta aqui nessa quinta-feira, mais uma vez nesta quinta, para que a gente possa discutir um pouquinho e aprender um pouquinho de filosofia, dentro da doutrina espírita, evidentemente, né? É lá que nós colocamos nosso espírito, a nossa alma, a nossa mente. Sejam todos bem-vindos. Lembrando que o pessoal do chat tem sempre a responsabilidade de tornar esse programa mais dinâmico, fazendo as perguntas, colocando seus pitacos, fazendo as críticas, sempre críticas boas, não gostamos de críticas ruins, né? Então as críticas construtivas boas, venham e participem para que a gente possa fazer uma boa discussão aqui filosófica. Vamos lá. Boa noite, Pedro Chagas, tudo bem? Boa noite, Carlos, boa noite a toda a bancada do nosso programa, boa noite a você, o webnauta que está conosco. E como disse o Custódio aí, esperamos a sua participação para que esse programa fique cada vez mais dinâmico, mais bonito e mais charmoso. Aproveita e faz uma breve preparação para a gente, pode ser, Pedro? Claro, claro. Vamos, então, nos antenando, né? Com a divindade, com a espiritualidade amiga, que sempre nos assiste, que sempre nos inspira, esses filósofos de todos os tempos, Kardec, Allan Kardec, e todos aqueles que buscam, através da filosofia, tornar o nosso mundo ainda melhor. Muito obrigado, Pai, muito obrigado a todos esses entes queridos que nos alegram sempre com a sua presença espiritual aqui no nosso programa. E eu gostaria de trazer, como já é de costume aqui, né, um pequeno poema chamado As Vozes do Céu, que ele diz: as vozes do céu suspiram na brisa, gemem no ar, murmuram nas ondas, nas florestas e nos montes cinzentos. Ecoam os seus suspiros. As vozes do céu murmuram sob as folhas, nos prados, nos bosques e nos campos, junto à fonte onde chora contrito o poeta de tímidas rimas. As vozes do céu cantam nos arvoredos, no louro trigo, jardins em flor, no risonho azul das nuvens, na riqueza das cores do arco-íris. As vozes do céu choram no silêncio,
silêncio. Elas falam ao coração. E os espíritos cujo reino começa vos levam ao vosso Criador. Uma boa noite. Você fala boa noite assim, a pessoa vai embora, cara. Tem que... Boa noite pra chegar, boa noite pra Não chegar. é despedida. não é uma boa noite de chegada, né? Boa noite de chegada. Chegada triunfal do nosso amigo Eduardo Borges com a gente. Muito obrigado, Eduardo, por ter aceito o nosso convite. É uma honra tê-lo aqui para poder dividir um pouquinho dos seus conhecimentos. Eu sei que são muitos, né, com a gente e com toda a nossa audiência aqui. Eduardo Borges, para quem não conhece, ele é trabalhador da Seara de Luz, lá do Jardim Paulista, e um dos organizadores da Feira do Livro Espírita. Boa noite, Eduardo. Boa noite, eu que agradeço o convite por estar aqui na oportunidade da divulgação da doutrina espírita. Se nós pudéssemos falar um minuto sobre a Feira do Livro, nós comentávamos que ela, esse ano, começará dia 16 de agosto, aqui na Praça Ulisses Guimarães, aqui no Jardim Aquários. Mas nós já estamos realizando as reuniões de organização da feira, já desde janeiro. E então, esse sábado, particularmente, né, nós temos uma reunião lá no Seara de Luz, exatamente, a partir das 9 horas. Então, quem tiver ímpeto de se ligar à atividade de organização da feira, fica convidado. 8h30 nós começamos o nosso café, às 9 nós começamos a reunião de organização da feira. Muito bom, Eduardo. É uma excelente oportunidade aí para a gente poder renovar e já vai lá, compra os livros que vai ler o ano inteiro. Eu procuro fazer geralmente dessa forma. Vai lá, já compra aquilo que vai ler durante o ano, já fica bem abastecido, ajuda a causa espírita e aumenta o nosso conhecimento, né? O livro do Leon Denis que eu te dei de presente, eu comprei na Feira do Livro Espírita. Opa, do ano retrasado, se eu não me engano. Bacana, vamos ver esse ano como é que vai ser. Vamos ver se esse ano vai ter presente outra vez. Vamos ver se a gente vai continuar ganhando presente aí. Pode ser Leon Denis mesmo, não tem problema. Se pudesse mais um pouco, né, assim, a feira, a gente busca trazer os livros ao menor preço que a gente consegue. Assim, então, são descontos bem significativos. E o modo que a gente acaba conseguindo isso, além de não ter um objetivo comercial, né, nós não temos um objetivo de lucro material. Sempre tem lucro espiritual, não tem dúvida. Mas nós realizamos eventos, né, assim, que custeiam particularmente o aluguel da tenda, né? A gente tem um stand de 400 metros quadrados. E no dia 16 de maio, lá no Espaço Cultural Zé Mira, que fica ali em frente ao Parque da Cidade, nós teremos um almoço fraterno, né? Então, esse ano vai ser massas. Nós teremos a presença de 8 artistas que vão se revezar ali, né, apresentando temas musicais e poesia. Eu, inclusive. Ao preço de R$35. Então, ficam todos convidados. É um jeito de nós todos contribuirmos na realização. Nós estamos no 53ª edição da feira e 30ª Feira do Livro Espírita Infantil. Só uma correção, Eduardo, é dia 19 de maio, para ser um pouco mais... 16 é quinta. Exato, é 19 de maio. 19 de maio. 19 de maio. É isso mesmo, obrigado. É porque 16 o início da feira, né? Mas tranquilo. É isso mesmo. Ok. Beleza, muito bom, Eduardo. Pessoal, não esquece de seguir a gente no nosso Instagram, fé_razão_ife, tá? De Instituto de Filosofia Espírita. Sigam lá, a gente está sempre anunciando o que vai ter nos programas, sempre colocando fotos, sempre colocando alguma mensagem bacana para vocês, tá bom? E eu gostaria de cumprimentar aqui a turma que já está com a gente desde o início, Luiz Carlos Forcato, nosso grande amigo Forcato, que já está colocando uma pergunta que daqui a pouquinho a gente vai começar. Antônio Bessa, Luciana Aparecida Sanches, dando boa noite pra gente. Abelardo Santiago, que está sempre com a gente também. Vanderlei Tirapani, Maria Lira, Rosana Ali, que está dizendo boa noite. Vamos lá honrar nosso querido Alain. Vamos pensar juntos, uma alegria. Rosana, a gente estava aqui antes nos bastidores falando do Alain
e o Pedro se lembrou de você, né? Bacana, viu? É sempre uma lembrança muito legal, essa lembrança do nosso querido mestre Alain. O Jair Cruz também está aqui com a gente, a Iracema, e eu queria mandar um abraço também para o nosso irmãozinho Ricardo Melo, nosso companheiro de bancada, que continua no Vivale se recuperando, né? Teve um probleminha de saúde, mas em breve a gente espera que ele possa retornar e estar aqui com a gente, tá ok? Mas vamos lá, vamos botar o Eduardo para trabalhar um pouquinho. Eduardo, diz uma coisa para a gente. Foi o Espiritismo. Ah, tá. O tema de hoje, eu acabei. É a mente e as suas influências externas. Então, falando sobre a mente e as suas influências externas, tá aqui o Eduardo que vai dizer pra gente, vai começar a responder aqui, se foi o Espiritismo que criou a ideia de que os espíritos nos influenciam. Isso aí é coisa do Espiritismo ou já existia, Eduardo? Isso é um fenômeno humano, né? Então, assim, a história registra. O próprio Sócrates, a gente estava falando sobre filosofia agora mesmo, Sócrates dizia, né, que ele tinha um daimon, um orientador, né, que ensinava ele o que ele falava na praça. O daimon é um espírito, né? Então, assim, a influência externa é uma outra inteligência. O espírito, o que ele faz é pensar. Como ele pensa, ele emite uma onda. E nós, espíritos encarnados, enquanto donos provisórios de um corpo físico, nós captamos essa onda. Então, Sócrates é um exemplo, mas Nosso Senhor Jesus Cristo, quando, só para lembrar, a lista é grande, né? Mas dois bem conhecidos, quando ele pergunta ao colégio de discípulos: para vós, quem sois? E Pedro, Simão Pedro, tomando a palavra, disse: tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus, sorrindo, então diz que ele, Pedro, era abençoado porque foi o Espírito que o havia inspirado. O próprio Pedro, nos últimos discursos, quando Jesus afirma, né, que ele seria traído por um dos discípulos, e Pedro então disse que ele sairia em defesa de Jesus. E Jesus diz a Pedro que era uma inspiração negativa, né? Sai de mim, Satanás. Né? Assim, é a expressão que Jesus, ou melhor, que o Evangelho registrou. Mas é evidente que se trata de uma influência negativa que Pedro, né, que seria a pedra angular da igreja, ele passou ali no momento de fragilidade. Esses três exemplos, e o próprio Evangelho, as histórias de Jesus, trazem múltiplos momentos em que Jesus evidencia a influência espiritual, mas esses três casos, eles são suficientes para dizer: não foi a doutrina espírita que criou a ideia, né, de que nós podemos sim ser influenciados por uma inteligência que eu vou chamar de estranha, não, que não é interna, uma influência externa. Então, é só para a gente explicitar, né, assim, Kardec teve o trabalho de descrever, mas a influência sempre existiu. A única coisa que o Kardec faz é definir, né, e explicar como isso aconteceria. Descrever de modo cristalino, e várias vezes eu me deparo nos escritos de Kardec com essa realidade, de que o fenômeno, como nós dissemos, é um fenômeno humano,
mas ele descreve de modo claro o suficiente para você não ficar em dúvida assim, o que é que está se passando, e também sem nenhuma aura mística. Ele traz com clareza, descreve com profundidade, e o que nós que buscamos estudar, ou os espíritos que vieram depois, através, né, dos diferentes médiuns, eles detalharam o que Kardec já havia trazido. Mas a clareza estava lá naqueles princípios. E, assim, bem claramente, né, assim, não se trata de uma criação de Kardec. Kardec, em vários momentos, ele teve a felicidade de criar certos termos. Mediunidade, só para falar assim, perispírito, foram termos, né, assim, que Kardec criou, dado que não tinha algo que descrevesse o que ele queria dizer. Quando eu digo isso, eu estou dizendo que ele criou certos termos, mas a realidade da existência desses termos eram descritas antes. Só para pegar esses dois exemplos. A mediunidade, na primeira epístola aos Coríntios, Paulo chama de carismas, né, que os carismas são muitos, e ele descreve os vários tipos de mediunidade que foi dado àquele grupo conhecer nos primeiros anos de cristianismo. Ou o próprio Paulo menciona o corpo espiritual, perispírito. Sim. Então, assim, essas questões é para evidenciar que esses aspectos, que são parte do ser humano, de algum modo, eles estavam já descritos antes, e Kardec, então, deu terminologia, deu características, de modo que basta você querer se debruçar e entender do que se trata nas propostas dele mesmo, Allan Kardec. A Maria Lira, ela está dizendo aqui que hoje é aniversário do Livro dos Espíritos, né? E tá expressando aqui a gratidão, né, de todos nós, né, pelo Livro dos Espíritos, por essa obra maravilhosa de Kardec, né? Tem mais algumas datas comemorativas agora por esses dias, Eduardo? Nós conversávamos, né, assim, essa semana é uma semana belíssima, assim, particularmente para quem lida com o livro. Porque dia 15, que foi segunda-feira, 15 de abril, nós celebramos 160 anos de O Evangelho segundo o Espiritismo. Não preciso falar da relevância do livro. Mas, como a nossa amiga lembrou, hoje nós também, né, no dia 18 de abril de 1857, nós tivemos a primeira edição do Livro dos Espíritos. Para quem não sabe, graças ao esforço de alguns espíritas, alguns ligados à edilidade da nossa cidade, nós temos o dia 18 de abril, em São José dos Campos, o dia de Allan Kardec. Então, legal. De certa forma, a homenagem à edição do livro, né, do Livro dos Espíritos. Mas olha que coincidência. Hoje também é o dia da Bíblia. Uhum. E hoje, no Brasil, é o dia do livro infantil, por causa da celebração de Monteiro Lobato. Acho que é o aniversário de nascimento de Monteiro Lobato. Mas, assim, é notável que a semana é a semana do livro, né? Sem dúvida. A nossa enquete aqui, a pergunta de hoje é: os espíritos podem entrar mesmo nas nossas mentes? Né? A gente está aqui com uma proporção bacana, 67% está dizendo que sim e 33% dizendo que não. Mas indo ao encontro dessa pergunta, o Luiz Carlos Forcato, ele está dizendo: boa noite, amigos do Fé e Razão. E ao Eduardo Borges eu perguntaria: alguns países estão em guerra
Será que seus líderes estão sendo induzidos ou incentivados por obsessores? É uma questão, né, assim, e isso, de certa forma, nos remete à questão grave dessa influência espiritual. Porque é assim, repetindo, né, assim, que a questão não foi criada por Kardec. Paulo de Tarso, ele usa a expressão: nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. São os espíritos. Essas testemunhas, elas são atraídas pelo nosso modo de ser. Então, é assim, a obsessão, ela sempre é caracterizada por uma influência pertinaz por um espírito imperfeito. Então, os grandes promotores da guerra, quaisquer que sejam, existem guerras domésticas, mas os grandes promotores dessas guerras que nós estamos vendo em mais de um lugar espocar sobre a superfície do planeta, infelizmente, eles estão acompanhados por aqueles que lhes são idênticos, que lhes são afins, que pensam do mesmo modo, que pensam na mesma frequência. Então, pode não se caracterizar uma obsessão, mas que tem uma assistência, uma influência por conta de entidades que pensam do mesmo modo, não tem dúvida. Em qualquer lugar, nós vamos encontrar pessoas que se regozijam no caos. A guerra é o caos, porque sempre que ela é deflagrada, você não sabe as consequências daquela atitude. E certamente ali mora o princípio do caos. As coisas mais perversas são disparadas, as coisas mais primitivas do espírito humano são relembradas por conta dos episódios da guerra. Então, não tem dúvida. A guerra, ela tem a assistência, a influência de espíritos que gostam do efeito que ela traz. Tanto a guerra como essa que nós estamos vendo hoje, né, em Israel, na Ucrânia, como as nossas guerras particulares, né, Custódio? Isso mesmo. As guerras foram feitas para o homem. E o homem se propõe a fomentá-la a cada instante. Quando a gente fala em guerra, é claro, nós estamos falando das guerras, as grandes guerras. A gente começou lá pela Primeira Grande Guerra Mundial, Segunda Grande Guerra Mundial, e agora essas guerras que pipocam aí toda hora, um pouquinho longe de nós, mas que influencia diretamente a nossa vida aqui. Agora, é assim, no meu modo de ver, essa guerra, ela vem do ser humano por dois motivos principais. Um é poder e o outro é orgulho, né? Poder porque ninguém entra numa guerra sem pensar em ganhar alguma coisa. E o poder é importante para determinadas pessoas, principalmente quando estão na direção de pessoas, de países, de blocos, né? E o orgulho é depois que ele dispara a guerra, recuar jamais, né? Eu quero ganhar. Não, eu entrei numa gelada. Ninguém entra numa gelada. Quem entra na guerra, ele entra para ganhar. E o outro vai entrar também para ganhar. Então, essa guerra que um provoca o outro é poder. E sair dela é orgulho. Os dois têm uma influência muito forte pela espiritualidade, como já foi dito, a espiritualidade que tem a mesma frequência que busca se aparelhar com essa turma, né? É espírito que
poder aqui, espírito de poder de lá, e vai se aparelhando e trabalhando para que isto fique forte a cada dia. Acontece da mesma forma entre nós, né? As guerras domésticas, a briga marido e mulher, pai e filho, genro e sogra, nora e sogra. Sogra vale também? Vale também. Aliás, a guerra é boa, inclusive. Né? Essas guerras menorzinhas também acontecem da mesma forma. Eu não tenho nenhuma propensão a discutir, exceto se alguém me provocar. Então, me provocou, eu respondo. E se eu respondo, eu estou fazendo com que o meu orgulho não deixe para trás daquela provocação. Eu preciso responder aquilo. E isso vai... aí você abre, como dizem, abre o leque. O seu... O leque, né? A palavra nessa. Abre a possibilidade dos espíritos chegarem em você. Você deixa de vigiar, né? O tal do orar e vigiar é isto. Se você vigia, não deixa que a frequência desses espíritos no qual você está exatamente naquela, entrar em você e participar desta guerra. Quando você está orando, mesmo provocado, você não deixa que isso aconteça. Então, a guerra é nossa, humana. E como que eu consigo diferenciar? Por exemplo, eu tô irritado, eu tô com um pensamento. Como que eu sei que isso é de um obsessor? Ou isso não é meu mesmo, não é no meu lá no inconsciente? É uma pergunta boa, né? Assim, e nos remete assim, a algo, né, que Custódio mencionou aqui, que é assim. Eu primeiro queria falar sobre um pouquinho o mecanismo, né, assim que isso acontece, que é assim. No nosso perispírito, nós temos registradas os nossos hábitos, os nossos vícios de antes. E os hábitos que você acabou acumulando também nessa existência. Eu vou chamar assim, são registros energéticos. Eles são filminhos que estão lá registrados, né? Então, ainda lembrando, né, assim, tem um episódio muito elucidativo do livro Nosso Lar, de André Luiz, só para lembrar do que eu estou falando. Aqueles que leram vão se recordar junto comigo, que há um momento que alguém que vigiava as muralhas, os portões de acesso da cidade espiritual Nosso Lar, ele diz que alguém bate a um daqueles portões e pede socorro. E ele vinha pedir orientação porque o espírito trazia manchas. Ali no início, para quem leu o livro, não estava claro o que eram manchas. Mas Tobias, um dos funcionários daquela cidade, junto com André Luiz, ele vai até o portão e identifica, né? Ele conta 56 manchas, mas ele diz, né, ao espírito que implorava socorro, em cada mancha ele via um episódio de um aborto. Ela era uma antiga profissional da medicina. E ele via uma cena, então ele via um filme. É esse registro energético que eu estou me referindo. Nós todos temos as nossas dificuldades que nós trouxemos do nosso passado. E nessa dificuldade que está registrada, eu vou generalizar dizendo, são manchas. O orgulho, né, que foi o motivo do Custódio, né, assim, da questão, né, assim, são manchas, são tendências, são reflexos condicionados. E muitas vezes
eu vou me dar o direito só de usar o mesmo exemplo seu, assim, porque fica claro que, assim, você tem uma discussão, pode ser com a esposa, com o filho, com a sogra você não discute. E a esposa também não. Né? Não, aqui a gente só fala assim só para criar um impacto, entendeu, Eduardo? Isso aí é jogo As ganho, sogras arrepiam jogo e depois a perdido. gente volta. Mas Jogo perdido. quando aquela mancha fica provocada, você recebe uma influência energética que não é externa, ela é sua. Acontece que essas influências, elas vibram com você. Então, nesse momento, não se trata de influências externas. Acontece, muitas vezes, que nós temos, nessa nuvem de testemunhas de Paulo, aqueles que nos observam atentamente. Outra expressão de André Luiz, numa página muito significativa. Como o gato espreita o rato. E na nossa fragilidade, fui provocado pela discussão. Aquela vibração, ela toma conta e muitas vezes ela é assodada, ela é aumentada pela influência espiritual. Então, eles ficam nos observando. E no momento certo em que essas influências acontecem, o reflexo condicionado é despertado do passado, ele atua. E aumenta. A grande questão é que a origem da influência não é externa, ela é interna. Só que ela é aumentada. Né? E muitas vezes ali dá outra expressão de Kardec, né? Dá aso às obsessões, né? Porque são as nossas imperfeições morais. A frase é essa, né? No livro dos médiuns. Então só para ver se eu entendi. Então, a minha imperfeição moral, né? Essa minha mancha, entre aspas, é que vai permitir que esse obsessor se aproxime. Sem dúvida. Então fica uma fronteira aí meio indefinida. Meio difusa. E é isso mesmo, né? Assim, você não é tentado onde você não tem uma imperfeição. Tá. Então, por exemplo, se você não tem nenhuma tendência a roubar, esquece. Não é aí que você vai ser fragilizado. Você não é frágil aí. Você sempre será tentado na fragilidade que você trouxe de antes. Tá. Então, cabe a nós compensar, né, essas fragilidades, reforçando exatamente essas. Então você trabalha por compensar, as manchas, ou limpar as manchas. Ele vai pegar no meu calcanhar de Aquiles lá. Então eu tenho que buscar. Olha, eu sei que aqui é a minha fragilidade. E na verdade todo mundo sabe, né? A gente às vezes não admite nem pra gente mesmo, mas nós sabemos onde estão as nossas imperfeições, as nossas fraquezas, né, Eduardo? Mas quando você fala fragilidade, eu estou entendendo que eu estou falando da minha fragilidade moral. Sem dúvida. E aí sim, na minha moral eu não me permito roubar. Por exemplo, né? Não me permito. Mas na minha fragilidade moral eu me permito falar palavrão, por exemplo, né? Ao falar palavrão, eu abro a brecha ou a possibilidade de eu ser tentado por outra entidade ou a própria entidade, né? Ou eu mesmo ser entidade. E aí a gente vai entrar lá no inconsciente, né? Buscar um pouco da psicologia, da psicanálise e tal, a gente vai buscar lá no inconsciente onde está guardadinho um monte de informação de vidas passadas e de vidas da vida atual, inclusive, né? Aquilo que foi passado até hoje na nossa vida e naquelas vidas que findaram com a morte, né? Com a anterior, né? Ou seja, essa ida e vinda do espírito, a gente vai guardando essas informações lá no inconsciente.
lembrando que na psicanálise existe um termo que eu sempre lembro disso, que é perigoso, né? Não lembrar, é que o inconsciente tem vida própria. Significa que em algum momento você age pelo inconsciente sem ter noção de que você está agindo daquela forma, porque você age pelo consciente, mas mandando a informação pelo inconsciente. Então, o vigiar aí é muito mais profundo, porque ele só vem para o consciente, a teu consciente lá está guardada a tua moralidade, e é lá que o filtro, né? Se você não tem esse filtro forte, né, bem concebido, ele ultrapassa isso e sai para o externo. Então o filtro serve para que a gente segure isto e não deixe que a coisa cresça pela nossa moralidade. Então eu ainda entendo que a gente precisa sempre trabalhar a nossa moralidade para evitar esses acessos de pegadinhas, né? Que a gente entra nas provocações e sabe que eu sei que vou ser provocado pela minha baixa moralidade ou falta de moralidade ou moralidade ainda sendo trabalhada, e nesse momento eu exteriorizo toda a minha raiva, meu ódio ou qualquer coisa que o valha. Importante lembrar que é moralidade que é a nossa pegada, né? A gente sempre fala isso na nossa filosofia aqui. Desculpe, Eduardo. Mas assim, o que a gente percebe então é que existem mecanismos, ações de sintonia e afinidade, né? Ou seja, se eu quero conduzir uma carga elétrica, eu preciso de um objeto metálico para que essa eletricidade seja conduzida, né? E naquilo que eu não tenho afinidade, ou seja, se eu encostar um fio na borracha, na madeira, não vai acontecer nada. Então esses mecanismos de sintonia e afinidade, eles vão ser decisivos então para que a influência espiritual ocorra, né? Mas não tem dúvida, né? Assim, a explicação, né? Assim, usando é interessante assim, porque a terminologia da física ela é perfeita porque ela descreve exatamente o fenômeno, né? Assim que nos estudos de vibração, quando você tem dois sistemas vibratórios em sintonia, significa que eles oscilam ou têm uma frequência natural que é igual. Eles estão em sintonia. E relembrando o que a gente acabou de dizer aqui, né, assim, o espírito ele pensa. Ele, ao pensar, outra expressão de André Luiz, né, ele emite uma onda mento-eletromagnética. Mas você, espírito encarnado, também emite. A sintonia significa que a frequência vibratória está muito próxima. A sintonia é sinônimo de afinidade. Na física, quando você tem dois sistemas oscilatórios em sintonia, vai acontecer o fenômeno da ressonância. A vibração ela é amplificada. Ela pode ser destrutiva, inclusive. Então, é o que acontece quando nós temos... Eu agora vou falar assim, dois sistemas mentais, um espírito que pode ser desencarnado, genro obsidia sogra, se tiver sintonia. Uma pergunta, deixa eu só pegar uma carona nisso que você está dizendo. Por exemplo, ó, eu quero obsediar o custódio. Tá? Difícil, vai ser difícil. Entendeu? Eu quero obsediar o custódio. Aí o custódio desencarna, eu passo um tempo, eu desencarno também. E aí eu falo, eu vou atrás desse cara na outra vida. Esse cara vai encarnar, por exemplo, vamos supor na China, que tem 1 bilhão e 500 milhões de pessoas. Como é que eu vou achar esse cara lá? É uma questão
de resposta difícil. Mas é assim, nos vários episódios, né, da obsessão, nós vemos muitas vezes o obsessor dizer: eu te procurei por longos anos, mas finalmente te encontrei. Há um episódio muito interessante em que o Divaldo Pereira Franco, médium baiano, né, ele descreve o espírito obsessor. Ele descreve que ele perseguia uma antiga amante. Ele não achava. Ele não sabe como. Um dia ele estava ao lado de um rapaz que estava dormindo. Quando ele observou, através do sono, ele se desprender do corpo físico, ele olha quem se desprende, é a antiga amante. A história é comprida e complexa, mas a grande pergunta é por que ele estava ali? Isso. Que coincidência é essa, né? Coincidência entre aspas. Entre aspas. Porque, assim, ele foi atraído sem saber por quê. Tá. Então, é assim, nós estaremos onde estiver nosso coração. Essa frase é de Jesus, né? Sintonia pura, né? Exatamente. E aí, assim, não é coincidência de modo algum, né? Assim, há um magnetismo que nos atrai para, nesse caso, era quem ele perseguia. Não queria entrar muito no detalhe da história, uma história complexa realmente, mas, de fato, ele chega até ela, ou ele, como quiserem, porque havia uma ligação anterior. Então, assim, eu vou dizer assim, há um laço magnético. Ele era atraído até aquela pessoa e, de fato, era quem ele perseguiria aí por muitos anos. Então, pode ir para a China. Por razões que às vezes nós não compreendemos, eles se encontram ou se reencontram. Às vezes, assim, por razões... uma viagem, reaparecem juntos e há, feliz ou infelizmente, esse reencontro. Tá. Então, é assim, a explicação ela é mais difícil porque tem uma ligação magnética que fica... Alguma coisa aí vai atrair, vai fazer com que essas pessoas, esses alguma espíritos... coisa é muito interessante porque, assim, às vezes, assim, tive uma ideia, eu vou para a China. Tá. Ela não é fortuita. Assim, nós nos encontramos, né? Sempre com aqueles que nós precisamos, nós nos reencontramos, seja através do sono, né? Assim, a gente se liberta, né, do corpo físico e há esse reencontro, e nesse reencontro eu crio a necessidade. Vou para a China, no episódio, né, que você criou. E então há, né, essa retomada de um contato antigo. Tem a ver com lei da atração? Sem dúvida. Né? Assim, quando a gente fala, né, o laço magnético, você é atraído por questões difíceis de serem explicadas. Isso vai um pouquinho além, né, do tema. Eu vou me permitir 3 minutos. Assim, é só para fazer uma explicação. O programa é seu, fique tranquilo. Nós sempre estamos, né, interconectados. Há uma experiência que também é física. Juntaram 2 partículas atômicas, e separaram e descobriram que quando você causa uma vibração na primeira partícula, a segunda ela ressoa, a ressonância, ela ressoa de modo igual. Assim, é uma surpresa muito grande. E inicialmente parecia uma curiosidade de laboratório.
Até que alguém teve a curiosidade de perguntar o seguinte: se isso acontece para sistemas atômicos, né, partículas atômicos, isso vai acontecer para o sistema macro? Por exemplo, para pessoas. Assim, se você atua numa pessoa que tem alguma afinidade, você pode afetar outra pessoa? Essa era a pergunta. E, assim, o princípio era, estavam juntos. Aí, a primeira ideia foi assim: e se a gente fizesse essa experiência com gêmeos, os gêmeos idênticos, né, os gêmeos univitelínicos, né, aqueles que eles foram o mesmo ovo, né, um dia foram o mesmo ovo, se separaram e se desenvolveram separadamente no mesmo barriga, no mesmo útero. E aí eles seriam um bom candidato. E aí então fizeram a experiência, separaram e incomodavam. Às vezes era com música, às vezes era com choques. E perguntavam para o gêmeo, né, o outro gêmeo, o B: você tem algum problema? Não. Então ficou assim, no macro isso não funciona. Até que alguém teve a seguinte ideia: é possível, né, que vocês saibam o que é um polígrafo. Ele é mais conhecido como o detetor de mentiras. O polígrafo, na verdade, você coloca sensores na pele, né, e a pele denuncia, assim, ela tem reações. Você o corpo físico apresenta certas reações e repetiram a experiência com gêmeos, de novo, univitelínicos, e deram um choque no gêmeo A e mediram a reação no polígrafo no gêmeo B. Incrível! Ele reagia. Aí descobriram, assim, não precisa ser gêmeo. Bastava que você tivesse uma conexão com a pessoa. Por exemplo, marido e mulher que se amavam. Incomodava o outro reagia numa velocidade inacreditável. E essas pesquisas, elas foram aprofundadas, inclusive numa experiência que nós temos, né? Assim, agora há pouco a gente falou, né, do Ricardo Mello. E eu acredito muito, né, assim, que nós podemos fazer preces, nós podemos nos reunir aqui, vamos fazer uma prece pelo Ricardo. Quando a gente faz isso, ele sente. Só que de um modo insensível. É ruim, né? Sim. Sente sendo insensível. Ele sente, mas não tem consciência que sente. É isso. Assim, o que fizeram fizeram a experiência, grupos de prece, não necessariamente espíritas, eu não estou falando de, assim, ela só confirma, né, assim, grupos de prece, fazendo preces por doentes, e a experiência era medir com o polígrafo a reação do doente. E, inacreditável, o polígrafo denunciava que ele reagia ao momento da prece. Então, assim, nós estamos assim, não depende da distância física, que tem a ver com a sua questão. Tá. Que é assim, quando eu estou mentalmente conectado, ainda que não seja consciente, ele reage. Mas tem que ser uma conexão muito forte, né, Eduardo? Então, assim, ou de amor, ou de amor com sentido invertido, com o sinal invertido. Ou pode também, assim, mas vamos fazer esse exemplo, né, assim, da prece pelo Ricardo. Se eu aviso, Ricardo, né,
às 10 horas nós vamos fazer uma prece por você. Prepare-se. Então, é assim, Ricardo, eu vou dizer para todos, né? É meu amigo. Né? Então, assim, eu tenho uma conexão, eu vou dizer, peculiar com ele, né? Aliás, ele fez ele abriu um sorriso hoje muito, muito importante quando eu falei que você vinha aqui. Ele ficou muito feliz. Ele realmente é um grande amigo. Então, assim, exceto pela conexão, mas se ele se prepara, essa ponte, ela fica estabelecida. Então, é assim, não se trata de uma grande paixão, se trata de uma ligação. Sim. E até é interessante, né, assim, porque isso também nos diz como nos preparar para esse tipo de, eu vou chamar de experiência. Mas assim, ó, eu posso, falar, olha, nós vamos fazer uma peça pelo Pedro. Tudo bem, né, assim, prepare-se, vai ser, né, na hora tal. E isso, ela certamente contribui para esse estabelecimento da ponte e a conexão. Agora há pouco você falava da China, a conexão ela já existe. No caso que a gente estava falando, né, do Divaldo, era a antiga amante, né, o espírito obsessor que procurava uma vingança, na verdade. A ponte já existia. Tá. Então, ele se via ligado. Por que ele foi para lá? Assim, porque essa questão do sentir de modo insensível, Sim. é isso, né? Assim, a ponte está lá e ela, de modo que você não percebe como, ela te influencia para você ir até esse local. E, no caso lá, o obsessor identificou a vítima. Muito bom. Tem bastante gente aqui fazendo pergunta no nosso chat. A Maria Lila está dizendo: Pedro, será que esse ano você estará na feira com o Dinho e a Fia? Pode ser. A gente ainda não fez a programação da feira, né? Por enquanto só a do encontro ali do dia 19 de maio, mas talvez sim, como fizemos no ano passado, no ano retrasado, aliás, que eu tive com o Dinho e a Fia. O Abelardo está dizendo: os espíritos influenciam encarnados. Entrar na pessoa não, porque já temos um espírito amparado pelo perispírito. Logo, não há incorporação. Este entendimento é correto? É uma boa visão, né? A pergunta inicial, ela, de certa forma, é uma provocação, né? Assim, porque entrar na mente, o que é isso, né? Porque a mente, ela, por si só, é uma estrutura psíquica. E, então, é assim, como a influência externa afeta o nosso pensamento, então eu posso falar assim, ele entra na nossa mente. Mas até, né, assim, falando, né, do fenômeno mediúnico, antigamente, eu não sou desse tempo não, viu, gente? Mas antigamente se dizia, né, o médium de incorporação, como se o espírito entrasse no corpo. Muitas vezes o médium tem essa sensação, mas a razão é a seguinte: é que há uma combinação de perispírito a perispírito, né? E aí o médium tem a sensação de que ele entra, mas ele não entra no corpo físico, né? Há uma combinação fluídica no patamar do perispírito. E para quem tem, né, as sensações da mediunidade, você pode sentir um roçar do espírito, o arrepio, né, assim, muitas vezes é a aproximação espiritual. E a causa disso é porque há essa combinação fluídica, e tendo a combinação, o perispírito do encarnado transmite ao corpo físico a sensação. E você tem a percepção de ele encostou, mas é a ligação de perispírito a perispírito. Então, assim,
ele não entra no corpo. Mas, engraçadamente, né, eu posso falar, bom, ele entra na mente. Né? A mente não é o cérebro, a mente é a estrutura psíquica que representa o espírito. Né? Ele influencia. Então, de modo figurado, eu posso dizer, bom, ele entra na mente. A gente talvez, né, seja muito influenciado, né, pelo cinema, né? A gente vê aqueles filmes de, né, Exorcista, aquela coisa da possessão, que até há uma mudança fisionômica muito radical, né? Mas eu penso que isso é mais estereotipado, né, do que real. Olha, agora há pouco a gente falava, né, de Kardec e dos continuadores, né? Sim, o próprio André Luiz, que a gente mencionou algumas vezes hoje. Eles descrevem bem, mas o entendimento, né, assim, quando você vê nessa questão, como eu falei, eu não sou desse tempo, mas antigamente falava, é o tempo do Custódio, pode ficar tranquilo. Me lembro bem. Era o médio de incorporação, né? Assim, e incorporar significa entrar no corpo, né? Assim, mas não é isso. Mas isso era, inclusive, era ensinado desta forma. E alguns é ensinado que o espírito entra, incorpora a pessoa, né? E a gente sabe que um corpo não comporta dois espíritos, né? É somente um. E a forma de incorporar, entre aspas, é como o Eduardo explicou, é pelo espírito. É uma sintonia psíquica pelo perispírito. Pronto. Não entra no cérebro, ele entra na mente, né? É isso, Eduardo? Na mente. E no caso, né, que a gente estava elaborando, é isso, né? Assim, a influência é no patamar mental. Ele entra na mente, ele te afeta, ele ocupa espaços na sua casa mental. E como que eu conheço, por exemplo, como é que eu detecto isso em mim, por exemplo? Eu falo, puxa vida, esse pensamento não é meu. Para aquele que não está familiarizado, por exemplo, com esses sintomas, é fácil de detectar? Fácil não é, mas você pode aprender. Né? Então, assim, a questão do autoconhecimento, né, ele passa a ser assim, super relevante para que você detete, isso sou eu. Ou isso não sou eu. O Divaldo, mais uma vez, né? O Divaldo ele conta uma história muito interessante, que é sobre isso, na verdade. É que parece que não tem nada a ver, mas é assim, ó. Ele conta que no início da tarefa mediúnica dele, ele ainda estava conhecendo a doutrina espírita, ele contava que ele captava as influências de onde ele estivesse. A influência não necessariamente é de um desencarnado. Então ele contava, assim, o Divaldo tem um jeito muito jocoso, né, de se expressar, né? Ele falava assim: eu ia no casamento, eu ficava mais alegre do que a noiva. E se fosse no enterro, eu chorava mais do que a viúva. Mas a questão é assim, ele absorve a influência ambiente e aquilo se transformava dele. Porque ele absorvia a influência. E ele teve que separar. Ele teve que aprender a separar. Isso não é meu, nas brincadeiras aí, né? Assim, isso é da noiva. Vou separar. Então, é um processo de conhecer a si mesmo. Você precisa saber, isso não é meu. Sabe qual que é a grande dificuldade? É o que o Custódio mencionou da questão do inconsciente. A grande dificuldade é assim, ó. Eu tive um acesso de raiva. Isso é meu ou é uma influência estranha? Porque você precisa saber, isso pode ser seu. Pode não estar na sua personalidade de agora, mas é a mancha que continua viva. Tá. Então, seria aquele ponto fraco lá que você falou.
Assim, às vezes é difícil, porque é assim, ó. Eu posso fazer uma pausa e falar de inconsciente? Porque, fique à vontade. Deve. Inconsciente é importante entendê-lo. Eu preciso fazer uma conceituação e aí eu vou fazer uma abordagem dentro da doutrina espírita. O inconsciente, né, ele foi inicialmente descrito por Freud, né, assim, primeiro que descreveu, e ele fala, né, assim, é a parte da memória que você, é engraçado, mas não se recorda conscientemente, é por isso que chama inconsciente, mas que afeta o seu comportamento. Então, é assim, essa definição, eu vou repetir, ela não é espírita, ela é de Freudiana. quem é Freud, né? Freud. É de quem descreveu pela primeira vez o inconsciente. Então tem uma parte da memória que você não se recorda e ela afeta o seu modo de comportar, e assim, você pode ter problemas graves oriundos do seu inconsciente. E o que a doutrina espírita traz sobre esse aspecto? Ela enriquece sobremodo o conteúdo do inconsciente por uma coisa que Custódio também mencionou, que é assim, parte do inconsciente é oriundo das suas vidas passadas, das suas encarnações anteriores. Você raramente se recorda de episódios que aconteceram lá, mas elas te influenciam. É aquela questão do consciente, inconsciente, subconsciente. É mais complicado, assim, porque o subconsciente, ele fica adjacente ao consciente, né? Então, ele está mais próximo e ele pode te influenciar mais. Inconsciente profundo, nós vamos dizer, o que é oriundo das outras encarnações. Então, assim, quando a gente está falando isso, significa assim, você tem essas influências e elas determinam como que essas influências que são suas, né, do inconsciente, que é parte de você. E elas são preponderantes na determinação de como você age. Você teve, né, o acesso do orgulho, né, na discussão. É você ou é uma influência externa? Você tem que se perguntar até responder. Isso sou eu ou não? Isso não sou eu. Porque, por exemplo, Eduardo, às vezes eu estou tendo um excesso de trabalho, eu estou passando por problemas familiares, e aquilo me deixa irritado, eu fico muito... E de repente eu estouro lá com uma pessoa ou numa determinada situação. Então eu poderia atribuir tudo isso a um obsessor. Ou eu poderia atribuir tudo isso a mim mesmo. Né? Pode. E aí é difícil da gente fazer essa diferenciação, né, que você está falando. Ela é difícil, mas é possível, né? Assim, eu vou me repetir, eu sei, né? Assim, é por isso que existe esse processo de autoconhecimento, né? Porque você precisa se conhecer. Uma vez que, se você não se conhece, você sempre vai ser escravo dessa determinação. Que é assim, se você não se conhece, toda vez que tiver a discussão aí do custódio, o orgulho vai preponderar se você não se der conta, né, assim, de que está acontecendo isso. Agora, em muitas situações, e é por isso que às vezes é difícil fazer essa separação. Eu mencionei, né, assim, o obsessor, ele muitas vezes te espreita, ele fica te vigiando para ver o momento que essa avalanche, eu vou chamar, da influência do passado, ela se sobrepõe à sua personalidade de agora. Porque quando isso acontece, você abriu uma brecha. Uma brecha. E ali você pode ser influenciado. A avalanche, ela veio de um mecanismo interno.
Porém, naquele instante você abriu um espaço. Você vibra conforme, eventualmente, o obsessor. E ele se aproxima. Porque ele está te espreitando faz tempo. Para ter uma chance de fazer essa influência. Então, ele se aproveita desses momentos. E é interessante, né? Assim, eu não quis mencionar. A página que eu me referia, né, de André Luiz, que o gato, como se o gato espreitasse o rato, é uma página que merece a referência. Influenciação espiritual sutil no livro Estude Viva. É de André Luiz. Então, ele dá várias características, assim, que fala, olha, se estiver acontecendo isso com você, cuidado. Ele dá algumas dicas ali de... Várias. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você, Eduardo. Esse obsessor, você já falou no início, mas só para a gente reforçar. Muitas vezes eu fico pensando que ele vem de outras vidas. Mas eu posso ter um obsessor também que não tinha nenhum problema comigo em outras vidas e simplesmente está ali ao meu lado por afinidade, alguma coisa nesse sentido? Também não tem dúvida, né? Eu vou fazer uma referência ao livro Ação e Reação, que também é de André Luiz, né? E André Luiz, às vezes eu faço uma brincadeira, né? Eu faço palestras aqui e ali, né? Então, de vez em quando eu faço uma brincadeira assim. André Luiz devia ser o maior fofoqueiro da paróquia, assim, porque ele vai entrevistando, né? Assim, entrevistando, às vezes ele vê o que está acontecendo e ele escreve nos livros, né? O que ele viu. E ele, no livro, ele tem a oportunidade de fazer uma entrevista com um obsessor. Então, ele pergunta, como que você age? E o obsessor esclarece. Porque, às vezes, né, assim, nós estamos nos referindo, como você falou, e eu também, né, disse, né, assim, o inimigo, né, que você criou para você mesmo. Pode ser no passado, pode ser nessa existência também. Mas o entrevistado, o obsessor entrevistado, ele se refere ao processo obsessivo tecnicamente organizado. Que significa o seguinte: existem técnicos no plano espiritual que se dedicam ao processo obsessivo. E ele falava, né, assim, ele estudava a vítima, ele criava uma ficha das dificuldades de antes e ali ele observava qual era vamos dizer, a imperfeição moral, né? O problema que a pessoa tinha, que em geral, como eu disse, é oriundo do passado. E ele trazia espíritos que tinham a mesma tendência. A afinidade nasceu aí. Quando ele traz a mesma tendência em outro sistema vibratório, que é o obsessor, né, o outro espírito, ele cria a obsessão sem que necessariamente houvesse uma ligação, vamos dizer, no historial espiritual da pessoa. É o cerco tecnicamente organizado, porque ele traz outras entidades, às vezes piores do que ele, para que favoreça a influência exatamente pelo aspecto da afinidade. Então, a resposta curta agora é assim: sempre é um inimigo? Não. Ele pode, o processo obsessivo pode ser provocado por essas entidades que participam, às vezes, de modo inconsciente, assim, de que estão atrapalhando, né, a vida da vítima. Existem alguns... tem um exemplo aqui que me ocorreu que acontece, né? Eu tinha um amigo meu, né? Um amigo meu, ele bebia
E é como se a gente tem o bêbado que ri, o bêbado que chora, e tem aquele bêbado que parece que entra outro, né? Parece que não é a personalidade a gente sabe que existe um processo químico nisso, né? Mas bêbado incorporado? Mas seria também um canal de sintonia que eu estou abrindo pro afim ali, que de repente essa coisa da pessoa ter essa transformação que ainda, não sei, para mim é um mistério ainda, mas eu penso que tem também alguma coisa pertinente a uma perturbação aí. Eu não tenho a menor dúvida, né? É assim. E a literatura espírita, ela é muito rica, né, assim, nesses aspectos, né, assim. Porque a gente fala da imperfeição moral, às vezes a gente se esquece que nessas imperfeições morais estão os vícios. O álcool é um vício, né? O tabaco é um vício, a droga, o sexo desregrado é um vício, né? Então, assim, o que acontece nessa questão dos vícios, muitas vezes ela está registrada no perispírito e é a tragédia do primeiro gole. Assim, você começa e desperta aquele condicionamento que é a mancha. E ela revive com toda a força. Assim, em outro aspecto, é a avalanche do orgulho que Custódio mencionou aqui. Só que, nesse caso, é o redespertar do vício, que está no outrora. A grande questão é que, um parêntese, essas manchas, esses conteúdos energéticos, eles sobrevivem à desencarnação e eles são essas manchas que você traz do passado na sua próxima encarnação. Como essa mancha está no seu perispírito, se a mancha for ligada ao alcoolismo, só para dar um exemplo, e como você não tem desencarnado condições de tomar o gole do álcool, qualquer que seja o álcool, né? Pode ser o uísque, pode ser, né? Pode ser a cachaça, pode ser outra coisa. Mas como você desencarnado tem a mancha que te traz uma necessidade, você bebe com a vítima. Eu ia falar o copo, mas o copo é o... E eu vou pegar um exemplo, né? André Luiz, no livro Sexo e Destino, ele tem uma cena que também é assim, todo mundo tinha que ir lá conhecer a cena. Eu vou dar um aperitivo. Melhorou, vai ter um aperitivo. Eu não tenho mancha. Mas a cena é assim, ele descreve uma pessoa que está lendo um jornal, culto, refinado, e deitado num divã. Ele está lendo o jornal. E aproximam-se dois espíritos desencarnados dele. E um deles diz no ouvido: quero uma dose de uísque. É aquele bora tomar uma, né? Bora tomar uma. Mas olha que interessante. Ele está firme, lendo o jornal. Ele não tem sintonia naquele momento. Aí o espírito se aproxima mais e diz: quero uma dose de uísque. E ele, firme. A cena é complexa. Ele vai no ouvido do encarnado, né, do leitor de jornal, e grita: quero minha dose de uísque. Nesse instante, André Luiz, que observa a cena,
diz que o leitor começa a embaralhar na leitura. Ele se distrai, lê uma linha, volta. Não que isso aconteça com a gente. Ele se perde. E o obsessor, ele se abraça ao leitor e diz: quero minha dose de uísque. E o leitor, naquele instante, tem uma ideia: vou tomar uma dose de uísque. E ele se levanta, prepara 2 pedras de gelo, uma dose de uísque, toma. E a cena é muito interessante porque ele toma e volta para o divã. E antes que ele se deitasse, o segundo obsessor, eu vou usar a palavra que ele usa, o segundo vampirizador, se aproxima e diz: eu também quero a minha dose. E a minha, né? E ele tem uma ideia: e se eu tomasse uma segunda dose? Ele, o leitor, ele volta, prepara novamente uma segunda dose, toma e aí se acomoda no divã. André Luiz narra o seguinte: ele não sabia para onde foi o álcool, porque ele não via no estômago do leitor o álcool. Ele havia sido absorvido pelos 2 vampirizadores. E o leitor também não sentiu esse efeito do álcool? Eu não me lembro, eu acho que não. Assim, ele também não sentiria, mas assim, não me lembro se André Luiz descreve que ele não tem o efeito. Mas vale a gente ir lá reolhar, até para ver se eu esqueci alguma coisa. Qual que é a relevância? Muitas vezes, né, assim, nos episódios do alcoolismo, ou de outros também, de outros vícios, você serve de pasto para essas entidades. E acontece que, em sendo pasto, você abre brechas e, portanto, você se torna outro. O Eduardo, o espírito... Uma espécie de escravo, né? Não tem dúvida, né? Assim, tem muita expressão aí de escravagismo, né? Assim, você está escravo de um vício que você tem, né? Mas também escravo... E às vezes não é escravo de si, é escravo de outro. Desculpa, Carlos. Não. É escravo de outro. Você está sendo inspirado pelo externo a abastecer o externo através de você. E se você se deixar levar dessa forma, você é um escravo de algo externo que está te influenciando. Você vira um instrumento na mão dele, ele te usa. Instrumento. E esse espírito, ele consegue, por exemplo, detectar essas manchas, por exemplo, mesmo que ele não me conheça, mas quando ele me vê, ele consegue detectar essas minhas tendências assim por afinidade, ou ele teria que ter um acompanhamento? Existe alguma resposta para isso, Eduardo? Quando a gente olha, né, assim, a literatura, né, assim, existem os episódios em que, nesse cerco tecnicamente organizado, o indivíduo acaba tendo uma ficha no plano espiritual, né, assim, ele é observado por técnicos. Então, assim, ó, do mesmo modo que nós temos entidades, né, sábias que se utilizam do magnetismo para ajudar as pessoas, nós sabemos, né, que no plano espiritual inferior também temos entidades intelectualmente bastante amadurecidas intelectualmente e moralmente não, que se utilizam do hipnotismo para provocar esse conhecimento aí dos episódios do passado. Então, é por isso que a gente vai dizer que são técnicos, né, assim, da obsessão, porque nos estudam. E é importante, né, que muitas vezes, assim, eu não preciso, não é nem, de modo algum, nenhuma vaidade. Nós estamos em luta pelo bem. Isso significa que estamos em luta conosco mesmo também. Estando em luta pelo bem, muitas vezes
Hoje eu acordei André Luiz, me perdoe. Não, mas ele é ótimo mesmo. Ele tem uma frase ótima, que quando a luz se acende, a treva se agita. E o significado disso é que quando nós estamos nessa luta pelo bem, muitas vezes nós despertamos inimizades, né? Assim, o que você quer comigo? Né? Assim, a gente vê na reunião mediúnica, né? Assim, essa expressão. Por que vocês estão mexendo conosco? O que vocês querem? Né? Assim, mas assim, a grande questão, né? Assim, nessa questão do cerco, esses espíritos, eles conseguem, às vezes, investigam até mesmo quem está trabalhando pelo bem. Certamente, né, quando você está no trabalho do bem, você conquista advogados, você conquista pessoas que te defendem sem que você saiba. Tá. E pessoas, às vezes, são espíritos também. Mas, assim, o que eu quis dizer é que, assim, eles podem fazer a investigação e levantam. Então, Carlos, aí Pedro, Custódio, pode saber, tem uma fichinha bem detalhada. Cuidado, pelo amor de Deus, para não... O meu amigo lá... e interessante que você falou que da mesma forma que eu tenho um obsessor que vai me prejudicar, eu também vou ter os obsessores de uma outra forma, né? Que também tem uma influência sobre mim, mas do lado positivo, Os né? protetores. Os protetores. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Daqui a pouco eu vou começar o chat, por enquanto é só a gente mesmo que está perguntando. Eu tenho o meu mentor espiritual, eu tenho os meus protetores. Esses meus protetores, eles também têm um papel, né? Por exemplo, quando vem lá alguém tentando me obsediar, esse meu protetor, ele tem um papel ali de defesa ou ele só observa? Como é que funcionaria isso? Eles sempre vão tentar nos inspirar para o bem. A única coisa é que muitas vezes, assim, quando a gente está nessa situação, você se torna surdo à influência dele. Na questão da sintonia, você está vibrando uma frequência muito diferente da dele. Você não ressoa. E aí você... Eu vou usar uma expressão. Você se torna impermeável à influência do guia, né, do protetor. Okay. No livro Trilhas da Libertação, que é de Manuel Filomeno de Miranda, ele descreve um episódio muito interessante. É do médium Davi. A história, né, o personagem é o médium Davi. E o médico na história tem um nome que para mim é um codinome, né? É Günter Grass, um nome alemão. Você pode repetir, por favor? Günter, eu não vou pronunciar. Tá, Grass. tá. Grass. Günter Grass. Deve ter um nome mais bonito do que isso. Né? Günter Grass, assim isso. E o espírito usava a mediunidade de Davi para promover curas. Um trabalho do bem. Mas o médium, ele percebeu que ele poderia ter ganhos financeiros da mediunidade de cura. E começou a cobrar. Ao fazer isso, ele abriu brechas para um processo obsessivo. O obsessor se dizia Dr. Günter Grass. E por mais que o verdadeiro Günter Grass tentasse acessar a mediunidade de Davi, ele não conseguia. Então, o livro conta até um episódio muito interessante. Uma menina muito necessitada da cirurgia, e os espíritos fizeram com que Davi se deslocasse do corpo e tivesse uma conversa
com Günter Grass. E ele se sensibiliza e momentaneamente ele consegue a mediunidade genuína e atender a menina que precisava de uma cirurgia. Mas a questão de Davi era muito grave. O livro todo também é outra obra-prima. E ele cede, né, à influência do obsessor, que ele também, o obsessor, era teleguiado por uma inteligência mais perversa que ele mesmo. E aí, assim, isso exemplifica a questão, né, que você trouxe, Carlos, que é assim, o guia não tentava? Tentava. Ele queria continuar aquela atividade através do médium. Mas o médium se entregou ao obsessor. Então, ele não conseguia, ele simplesmente não conseguia sobrepujar aquela ligação. Por uma opção do próprio médium. E assim, infelizmente, Carlos, o obsidiado é exatamente isso. Em muitas situações, ele quer o processo obsessivo. E ele que vai, muitas vezes, em busca do obsessor, né? Depois que chega a um determinado ponto... Ele vai atrás. É assim... E as histórias são múltiplas, né? Tem um episódio nos domínios da mediunidade. Eu espero ser feliz na lembrança dos nomes. Uma jovem senhora vai à casa espírita pedindo socorro. É Sara. E ali na palestra, no momento em que ela consegue se ligar ao palestrante, se ligar à mensagem que ele trazia, a espiritualidade consegue deslocar o obsessor. E o obsessor, aí ela sai dali melhorada, sem entender muito bem o que tinha acontecido. E o obsessor, ele foi tratado na reunião mediúnica, em outro dia, inclusive, na mesma entidade, no mesmo centro espírita. E ele é Libório, a história do espírito Libório. André Luiz sempre tem uns nomes ótimos. É bom para escolher nome de filho, né? Até isso. Pois é. Tem um Segismundo em outro livro. Assim. E aí Libório é encaminhado na reunião mediúnica, ele melhora pelo contato com o médium e é levado para um tratamento espiritual. Numa noite, André Luiz vai até aquela entidade, aquela instituição, né, que atendia, no caso, o Libório. Lá pelas tantas, se aproxima do local Sara, a assistida daquela casa espírita, a encarnada. Sabe o que ela queria? Ela tinha saudades de Libório, o obsessor. Ela foi ali para retomar o contato. Então, assim, muitas vezes, no processo, porque o obsidiado sofre, ele padece. Você quer se ver livre. Aparentemente. Sim. Mas é interessante porque ela procura o obsessor. Ela se acostumou tanto àquilo. Ela, de certa forma, adquiriu uma dependência, né? Assim, então, é uma das questões que a gente tem que olhar para nós mesmos, né? Assim, porque ela foi favorecida, Libório foi favorecido, foi tratado, mas ela queria de novo a convivência. E isso talvez seja uma das explicações aí como que o obsessor consegue me encontrar na China, né? Porque eu também estou procurando ele, né? Então, as ligações. Assim, eu contei a história, né, do vou contar o nome, eu peço desculpas. O entrelaçamento quântico é o nome daquele fenômeno lá, né?
vocês estão entrelaçados e não sabem. Exatamente. Né? O Rodrigo Costa, né, apresentador aqui do Vivência Espírita, né, nosso grande colega, nosso grande amigo, ele diz assim: muito importante esse tema de cobrar pela mediunidade. Da mesma forma que muitos palestrantes superstar do Espiritismo também forçam para que eventos e congressos sejam pagos. Isso também seria um tipo de ataque? Nós temos que assim, olhar com bastante critério, né? Assim, e eu posso dizer, até mesmo, né? Assim, estando na organização da feira, né, eu queria compartilhar uma experiência com todos, né? Assim, e aqui eu estou expondo o meu coração para todos vocês. Como eu disse, na feira a gente tenta trazer o livro ao menor preço que a gente conseguir. Mas eu acabo cobrando pelo livro, porque não tem outro jeito. Assim, existe um custo, né? Existe. Existe, e assim, só para refletir com vocês, né? No ano passado, nós tivemos um pequeno prejuízo material. Pequeno. E assim, esse negócio não pode se repetir várias vezes, porque depaupera, né? Assim, a estrutura que faz com que a gente possa realizar a feira. Então a gente tem uma margem estreita para cobrir os gastos e pagar o livro e tudo mais. Um dia me perguntaram, mas é justo isso? Eu posso reduzir mais o preço? Eu falei, olha, nós temos responsabilidade sobre isso. Então eu tenho que compartilhar o custo com todos. Porque todos se beneficiam. Assim, eu vou pegar um exemplo. A feira do ano passado, ela vendeu 5.400 livros. É bastante. Ou seja, assim, nós temos uma divulgação extensa da doutrina espírita num evento de 10 dias. E o que significa isso? De certa forma, eu estou pedindo a todos, né, contribuam. Né, venham aqui, o livro está barato, são bons livros. E aliás, conte com a gente quando for fazer a feira. Não esquece para a gente poder divulgar bastante aqui também. Pode ficar tranquilo. Estou à disposição. Mas assim, o que eu quis dizer, assim, eu estou trazendo um exemplo que vocês estão percebendo que ele é real. Então eu acabo tendo que todo mundo ajuda, a comunidade espírita principalmente, né, ajuda a pagar a feira. Então esses eventos a gente tem que tomar cuidado para não torná-lo mercantilizado. Nem os promotores da feira, a gente não visa lucro para nós, né? A gente tem um trabalho, uma alegria imensa de poder contribuir na divulgação. Não podemos tornar esses eventos doutrinários num aspecto mercantil. Eu compreendo muito bem, né, assim, ou até o exemplo, né, assim, nós estamos promovendo, né, esse evento de massas, cantos e poesias. Ele tem um objetivo muito claro. Não acho que é mercantilizar. Acho justo, né, assim, que a gente faça isso, com sacrifício que é feito isso, para a gente poder realizar a feira. Mas também não chamo de mercantilizar. Então, assim, o que eu quis dizer é que tem um aspecto, o objetivo não é comercializar, não é ter lucro material. O que eu vejo lidamos, né, com dinheiro, eu tenho que falar, tem lucro, porque senão eu não consigo realizar a feira. O que é uma constante que a gente ouve, né, e essa colocação do Rodrigo, que é muito pertinente, né, porque muitas vezes a gente vê pessoas usando o nome da doutrina espírita para enriquecimento próprio, né, e cobrando aí fortunas para fazer palestras e fazer uma porção de coisas aí, que eu acho que isso passa longe, né, do objetivo, né, da doutrina. Enquanto a feira não, já é um outro
um outro sentido, né? O sentido da feira além de divulgar a literatura espírita, também obter, de repente, alguns recursos para as próprias casas espíritas, né? Então, é algo bastante válido, né, nesse sentido. O grande objetivo, né, assim, o objetivo máximo é divulgar. Uhum. A gente consegue uma coisa maravilhosa, que assim, vira quase uma fraternidade, assim, entre quem está trabalhando na feira, assim, um negócio muito bonito, assim, Então, assim, há uma aproximação das várias casas, né, assim, porque a USE é a entidade que organiza a feira, mas a realização da feira são todas as casas. A gente pede ajuda e tem conseguido ajuda, se não for todas, é praticamente todas, assim, é quase assim, uma deselegância falar que tem alguém que ficou de fora. Não, a gente tenta trazer todos juntos. E isso, assim, dá essa confraternização, né, assim, e assim, quem vai lá e experimenta, olha, vira assim um vírus, assim, você fica contagiado, assim, porque é muito bacana. É um encontro, né, de várias, a turma da USE com a turma da Aliança, e é interessante aqui na praça aqui do Aquários, porque tem sempre o pessoal que está caminhando, que está correndo, e que não é espírita, e desperta ali a curiosidade também pelas obras. Sem dúvida. A feira na praça, né, gera esse fenômeno, né? Então, assim, eu atendi várias vezes, né, assim, e são muitos episódios, né, assim, eu podia ficar a noite inteira contando casos de feira, assim, mas tem muita gente que se tornou espírita ali, olhando, né, Vou contar um episódio. Eu conheci a pessoa, não vou dizer o nome, se ele por acaso ouvir, não se sinta querido, porque é uma lembrança que eu guardo comigo. E ele, ainda na época da Cônego Lima, né, assim, quando a gente fazia lá na Praça da Telefônica, como eu disse, a feira ficava de noite, e assim, é nosso, bacana, assim, porque fica assim um clarão, né, quem se lembra disso, no meio da praça. E um lugar, assim, que tem uma frequência bem perigosa. Mas aquilo, assim, fica estranho, né, porque, assim, de repente tem uma luz, assim, no meio da praça. E a pessoa, ele tinha se separado da mulher, e um amigo dele estava muito abalado. Um amigo deu a chave do bar, deve ser um amigo muito bom. Dormiu na praça, né? Ele conta, né, assim, que ele tomou 2 garrafas de uísque. Eu não conheço essa experiência. E ele não conseguia se embebedar, assim, a tragédia emocional, né, muito. Ele saiu, fechou o bar e estava caminhando no rumo da casa dele. Quando passou pela praça, estava aquele clarão. Aí ele entrou e perguntou: o que vocês estão fazendo aqui? Aí o atendente, não fui eu o atendente. Nós estamos promovendo a feira, né? Assim, feira do livro. E ele gosta muito de ler. E ele, então, começou a folhear um livro, um livro interessante, e colocou na sacola. Naquela noite, ele levou 14 livros. Ele ficou 3 horas, ele contava, né, assim, dentro da feira. No fim da feira, ele voltou. E ele conta, né, ele levou outros 14 livros. Ele se tornou espírita naquela edição da feira. Ele comprou 28 livros. 28 livros. Puxa. Assim, a pessoa, assim, o leitor voraz, né? Assim, porque ele contava assim, que durante os 10 dias de feira, ele leu 14 livros. Ele... Vou dar uma pista, né? Ele era barbeiro
Então ele contava que ele tinha bastante tempo, assim, né? Entre um freguês e outro, assim. Ele ia lendo. E ele lia muito rápido. E ele tinha um tique nervoso, assim, ele era assim, agitado. Mas assim, o bacana, né, assim, é que assim, no meio de uma tragédia emocional, alguém ofereceu, assim, sem nenhuma brincadeira, né, assim, um clarão para ele. Né, alguém, né? Nós. Né, então isso é o bacana, assim, da feira, né, assim, que você tá ali na praça, uma pessoa não necessariamente espírita se aproxima, é atendido, e a gente sabe, né, do atendimento espiritual que acontece ali durante a feira. Acabou sendo consolado aí também e teve essa mudança de rumos, né? Certamente, é isso aí. Vamos aqui dando uma boa noite para a Irene, né, que entrou bem lá no iniciozinho. A Maria Lira está dizendo... Ah, não, a Maria Lira está dizendo uma outra coisa. O Forcato está falando que um espírito vai encontrar o outro lá na China pela força mental, né? Porque nós não temos os empecilhos da matéria como temos aqui no plano material. O Piero deu boa noite para a gente. A Rosana Ali está dizendo muito justo, Eduardo. O difícil é fazer o espírita pôr a mão no bolso, né? Com relação ao livro espírita, né? Quem mais aqui? A Joélia também deu uma boa noite para a gente aqui. E vamos finalizando aqui com a pergunta do Abelardo. Ele está dizendo: a mente existe no cérebro ou no espírito? Ou mente e espírito são a mesma coisa? A função do espírito é pensar, né? A mente, ela é uma estrutura psíquica que ela tem composições, né? Assim, então, a própria memória, ela faz parte da mente. Quem processa é o espírito. Então, a mente é mais, né? Assim, a mente, ela é a composição das nossas memórias e da nossa capacidade de processar, que é o espírito. A capacidade mora no espírito, né? A mente é um atributo do espírito. Sem dúvida. Sem a menor sombra de dúvida. Eu posso usar alternativamente, né, mente e espírito, e às vezes nas palestras eu faço isso, mas a mente, ela é a composição desses quadros. A Elisângela está dizendo: será que muitas vezes nos encontramos com esses irmãos que já fizemos algum mal como oportunidade de aprendizado e perdão? Não tem dúvida, né? Assim, toda vez que você se depara com aqueles a quem você prejudicou, você está diante de uma oportunidade, né? Então, assim, não tema. Use a oportunidade, lembrando-se de nosso Senhor Jesus Cristo. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Amai os vossos inimigos. Ele pode ter se tornado o seu inimigo, mas você não pode se fazer inimigo dele. Então, é preciso que, se porventura nós tivermos a oportunidade de nos depararmos com esses antigos desafetos que às vezes foram criados pelo nosso descuido, pela nossa incúria, é preciso que eu aprenda a recomeçar. Que o perdoar da expressão de Jesus é a expressão de recomeço. É a expressão de virar a página do que aconteceu e ter um reinício, um novo rumo. Muito bom. Vamos de novo aqui agradecendo então os nossos patrocinadores, né? A WS Festas e Embalagens, a Maquin, que é venda e assistência técnica de manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, a Livraria Casa do Caminho, Polo Hotel, Gigavale Atacado, o depósito do seu depósito, Camel Filtros, solução em saúde para a sua água, e Ponto Sul Automóveis. A gente gostaria muito de agradecer a sua presença com a gente aqui, Eduardo. Realmente muito bacana, muito esclarecedor.
A nossa enquete, os espíritos podem entrar mesmo em nossas mentes? Sim, para 78%, e 22% disseram que não, né? Mas eu acho que pelo que foi falado aqui, eu acho que ficou bem evidente, né? Essa possibilidade dos espíritos poderem entrar aí na nossa mente. E de novo, pedir para vocês aí irem lá no nosso Instagram é fé_razão_if, né? E sigam a gente lá para que a gente possa sempre estar colocando aqui conteúdos bastante interessantes para vocês. Eduardo, muito obrigado, foi fantástico, a gente está aqui já há quase 2 horas, né? E parece que passou muito rápido para a gente e para o pessoal que está com a gente aqui no chat, né? Foi muito bom. E o Rodrigo está dizendo que sábado agora tem palestra do Fábio Dionísio no Paulo de Tarso às 15 horas e domingo ele vai estar aqui no programa Vivência Espírita, né? E dá um abraço também aqui no Piero, nosso grande amigo aqui. E a Maria Lira está dizendo, tomara que o Eduardo volte novamente. Com certeza você vai ser chamado aqui muitas vezes para voltar, tá bem? E a Vanessa Capucci também está dizendo a mesma coisa. Antônio Custódio, suas considerações finais aí, o que você tem a dizer, o que você leva desse programa nessa noite? Mais um programa brilhante, mais um aprendizado engraçado, né? A gente vem aqui e aprende muito mais do que ensina, né? Cada dia, às vezes a gente vem trazendo alguma informação no sentido de passar informação, mas a gente mais recebe do que passa. Isso acontece da mesma forma quando a gente vai fazer palestras ou vai fazer preleções. Por mais que você estude para fazer a preleção ou a palestra, quando chega lá, o teu aprendizado é maior do que a sua doação. Você recebe muito mais do que doa. Isso acontece aqui nesse programa. Hoje foi esplêndido. A quantidade de informação que o Eduardo nos trouxe, diria que bem grande parte disso, eu não sabia. E aí já levo então esse aprendizado comigo e fui provocado a fazer algumas leituras, né? E vou fazê-las, né? Na medida do possível. Vou ter que esperar a feira, evidentemente, né? Brilhante o programa. Obrigado, Eduardo, por estar com a gente aqui. A gente precisa realmente intensificar a busca do conhecimento e instigar nas pessoas a busca do conhecimento por ela mesma, porque a gente não pode transmitir conhecimento pura e simplesmente. A gente instiga as pessoas a buscar o conhecimento. É a melhor parte que a gente faz, né? Legal que a gente possa ter uma semana fantástica aí e na quinta-feira que vem estaremos de volta aqui. Eduardo, por favor, o que você tem a dizer aí como mensagem final aí para nossa assistência? Antes de tudo, meu agradecimento pelo convite que eu tive através do Pedro, mas também Carlos Custódio aí pela convívio agradável aqui. Como o nosso encerramento, assim, a lembrança, né, assim, que a doutrina, como nós dissemos num certo momento, ela é de uma clareza, né, assim, cristalina. E ela traz a nossa chave de libertação. Hoje a gente falou bastante, né, sobre os processos de influência externa, mas está na nossa decisão nós optarmos, né, por somente permitir que os espíritos bondosos e sábios nos influenciem. A receita, ela é simples, ela é difícil de ser aplicada, mas ela é simples. Emmanuel, eu vou colocar 2 conceitos no nosso encerramento. Emmanuel diz da necessidade de pensar no bem, porque toda a nossa atitude começa no pensamento. Falar no bem, porque a palavra tem poder magnético de influenciação. A nós mesmos podemos nos transformar falando. Mas acima de tudo, fazer o bem. Porque enquanto você estiver concentrado no fazer,
a sua mente se está ocupada, sua casa mental não abre espaço para qualquer outra influência negativa. E é por isso que Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós mencionamos, que fora da caridade não há salvação. Quando ele fala isso, ele está dizendo que é na caridade que nós encontraremos a ferramenta para nos libertar dessas manchas que a gente se feriu, que a gente permitiu se acumulasse em nós, na nossa mente. É na caridade que nós vamos, no esforço dela, diluir todas essas manchas. Se eu pudesse fazer uma imagem sobre a mancha, porque a mancha na nossa casa a gente remove com esponja e detergente. Usando uma expressão feliz de Francisco de Assis, que com a esponja do trabalho incessante nós vamos remover as manchas que nós permitimos se acumulassem no nosso perispírito. É trabalhando que nós vamos conseguir esse objetivo. Não há outro modo. Muito bom, Eduardo, muito bom. É uma mensagem para que a gente possa buscar, né, a nossa melhora. Dando um beijo final aqui também para Ana Maria Chagas, né, que acabou de entrar aqui, pelo menos no chat, mas eu tenho certeza que ela estava há bastante tempo com a gente, em Iracema, e agradecer a você que participou o tempo todo aí, essas quase 2 horas, né, que estiveram com a gente, e lembrando novamente aqui do pessoal da Rádio Vivência Espírita, da Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, em Santa Catarina, e da Rádio São Francisco de Tobias Barreto, no Sergipe, convidando a todos vocês para estarem com a gente aqui na próxima quinta-feira, né, sempre com um tema muito interessante, um tema palpitante aí, da doutrina espírita, sempre tentando entender um pouquinho mais do mecanismo da vida, né, de como nós podemos nos conhecer, podemos nos comportar para buscarmos ser seres um pouquinho melhores aí a cada dia. E eu vou convidar, como sempre aqui, o Pedro para fazer então a nossa, para falar aí a sua consideração, né, suas considerações finais. Exato. E também para fazer o encerramento para a gente, Pedro, por favor. Ok. E nesse encerramento, né, nosso agradecimento ao Eduardo mais uma vez pela presença, nossa lembrança muito carinhosa para o Ricardo, que muito em breve temos certeza que estará conosco novamente aqui na bancada, né? Ricardo, vai aí um pedacinho do nosso coração para você, que a sua recuperação seja mais breve possível. Eu termino hoje com a síntese, né, desse assunto colocada no Livro dos Espíritos, introdução 6. Os espíritos exercem sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico uma ação incessante. Agem sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das forças da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos até agora inexplicados ou mal explicados, e que não encontram solução racional, senão no Espiritismo. E, como diria Carlos Drummond de Andrade, o pássaro é livre na prisão do ar, o espírito é livre na prisão do corpo. Vamos trabalhar, gente. Boa noite.